Fala Poderosas, mais um episódio do Fala Powerful e hoje eu estou com uma empresária portuguesa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer em um desses eventos que a gente vai assim e é incrível, Olga Jordão. Olha que linda, ela vai se apresentar aqui para vocês e falar um pouquinho do trabalho dela. Primeiro, e antes de me apresentar, agradecer a oportunidade de estar aqui e o teu convite, que foi maravilhoso e foi um evento fantástico onde nos conhecemos. Eu chamo-me Olga Jordão, já me tinhas dito, e eu sou consultora de negócios para serviços técnicos. Neste momento estou muito focada num nicho específico, no nicho PET, estética animal. Eu tô com 30 perguntas aqui já. Estética animal e grooming. E ajudo essas empresárias e essas empreendedoras a transformarem o negócio delas num negócio rentável, lucrativo e menos pesado, com mais tempo para elas, porque é um nicho complicado esse nicho dos serviços técnicos. Isso, eu quero entender, Olga, e eu quero que você olhe aqui nessa câmera pra gente pegar bem o seu rosto maravilhoso aqui. Ok. Quero que você explique como que é essa parte do pet, como que se inicia nessa profissão? Eu não sou groomer, ok? Eu não percebo nada da técnica, da estética animal, Certo. ou de qualquer estética. Ok. Eu percebo de organizar negócios e de olhar para os negócios numa perspectiva que normalmente as empresárias que iniciam esses negócios, porque são muito apaixonadas pelo que fazem e adoram a técnica delas, não é? O grooming, a estética animal, a estética humana, qualquer serviço que inclua uma técnica, um fisioterapeuta, um personal trainer, sei lá. Normalmente elas iniciam porque são muito apaixonadas pelo que fazem, não é? Pela técnica. Mas depois falta-lhes ali às vezes algumas habilidades que têm a ver com gestão. E é onde você entra? E é onde eu entro. Arrasou. E é onde eu entro, porque é vender horas, não é? Porque os serviços técnicos, elas vendem horas, não é? E então é preciso olhar para isso com uma perspectiva de rentabilidade, porque quando nós iniciamos um negócio, nós sonhamos com liberdade de tempo, Sim. sonhamos com sucesso, sonhamos viver da nossa paixão, não é? Sim. E na maioria das vezes, depois de entrarmos no negócio, a coisa fica um bocadinho diferente. Nós ficamos presas, somos escravas da agenda, somos escravas dos clientes, acabamos por não ter tanta rentabilidade como sonhámos ter. Lucro, normalmente, nunca chega. E aquela qualidade de vida que nós queríamos ter mais tempo, para estar mais... Quem tem filhos, eu não tenho filhos, mas entendo a necessidade e o sonho de acompanhar o crescimento dos filhos, não faltar às festas da escolinha, ir buscá-los quando eles saem, passar tempo de qualidade com eles. Isso acaba por não acontecer porque elas vivem muito esgotadas no operacional. E então é aí que eu entro, porque eu não olho para a técnica. A técnica elas já sabem. Okay? Você entra pra... Eu entro para lhes trazer clareza sobre coisas para colocar que ordem. Para colocar um bocadinho, para ajudar a colocar um bocadinho de ordem. Porque existe uma crença, mas todas temos, não é? Sim. Pronto, às vezes, independentemente do negócio, que é, eu sou isto, mas não percebo nada de contas, por isso é que eu tenho contabilista. E deixamos essa parte que não gostamos, não é? Que é chata, na verdade. Sim. É um bocadinho chata, não é sexy, não vê ali grande transformação. Nas mãos dos outros. Sim. Mas não pode ser. Porque quando nós somos donos de um negócio, nós temos que vestir o chapéu de dono do negócio e olhar para ele. Eu costumo dizer que há uma hora em que eu visto o chapéu da empregada, tu não conheces provavelmente e se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir também não, mas eu sou de um tempo em que nós tínhamos uma comediante maravilhosa e que ela dizia que era a Olívia patroa e a Olívia empregada. Então é exatamente isso que é. Tu tens uma hora que vestes o chapéu da empregada e estás lá e trabalhas no teu negócio, mas depois tens outra hora que tens que ter
tens que vestir o chapéu da dona do negócio. Tem que se posicionar, né? E olhar para ele, olhar para os números, olhar para a realidade, porque só assim é que conseguimos tomar decisões com clareza, dados, né? com clareza, e não no achismo. Eu acho que... não é? Então é muito por aí. E acima de tudo, a minha grande missão, se lhe posso chamar assim, é ajudá-las a ter lucro. E para isso nós já gostei. E para isso nós temos um sistema dentro do programa de acompanhamento. Eu tenho um programa de acompanhamento que é o Negócio de Elite. E o negócio de elite não é um negócio de luxo, não é um negócio XPTO, não. É um negócio, para mim, um negócio de luxo, um negócio de elite é aquele negócio que sustenta a vida que a dona quer ter, seja lá ela qual for. E que a sustenta e que não a esgota. É um negócio grande, não sei, é o que ela quiser. Vocês também trabalham ali na parte financeira também? Administra no geral? Nós não. Aquilo que eu faço é, eu ajudo-as a olhar para os números dos negócios dela, que normalmente elas não conhecem ou ignoram. Ok. Conhecem, mas não querem saber. Pronto. Algumas não conhecem mesmo. Então nós começamos. O programa tem 3 pilares fundamentais que eu acredito que são os 3 pilares de qualquer negócio, que é os números, a clareza dos números, a estrutura, que são processos, que são os processos que permitem padronizar serviços, libertar tempo, treinar equipa, se for esse o caso. E depois o marketing e as vendas alinhados juntos, também com processos de venda por objetivos, não é? Se não tiveres uma meta, se não tiveres um objetivo, sim. Se não conseguires captar clientes, se continuares a viver das recomendações e do boca a boca, não é? O negócio não tem como crescer, porque depende sempre de ti, não é? Pronto. E então são 3 áreas que nós trabalhamos de forma concomitante ali, porque não é possível trabalhar só uma primeiro, outra depois. Nós olhamos para aquela que está mais doente, entre aspas, não é? Vamos atacar essa primeiro e depois vamos trabalhando em conjunto as 3 áreas do negócio de cada uma. Entendi. Então vocês operam ali para facilitar um pouco a vida da empresária ali. Sim. Aliviar ela um pouco mais. Acima de tudo, ajudá-las a olhar para habilidades e a adquirirem habilidades que elas ainda não têm ou que acham que não precisam de ter. Sim. Ok? Que é ajudá-las a saber como é que elas fazem preços. Uma dor muito grande nos serviços de técnicos é como é que eu faço preços. E fazer preços é difícil, às vezes, não é? Porque existem uma série de elementos que têm que ser considerados. Então, o que é que elas fazem? Olham para a concorrência e, ok, o mercado é mais ou menos isto, é assim que eu vou fazer. Mas elas não conhecem os bastidores da concorrência, não é? A renda que tu pagas no teu estúdio, no teu espaço, é a mesma que a concorrente paga, provavelmente. Sim. A minha conta da água, da luz, não é igual. O que é que eu quero ganhar à hora? Não é? Qual é que é o meu objetivo? Quanto é que custa a minha vida? E quanto é que eu preciso de faturar, não é? Depois existem outras coisas, como a localização, como as acessibilidades, obviamente a experiência e a técnica da profissional, não é? Pronto, se estás a começar é uma coisa, se já és muito experiente é outra, se tens muitas habilidades técnicas é outra. Mas elas não sabem, então a grande maioria tem dificuldade em precificar porque não sabe exatamente olhar para esses números e fazer isso. E o programa é um programa de acompanhamento personalizado, ou seja, é uma consultoria de 1 a 1 que durante 6 meses eu acompanho essas profissionais e ajudo-as a implementar aquilo que elas ainda não têm. Ok? Entendi. Muito bom. E é isso. E então eu acho que a minha missão é um bocado
fazer com que essas empreendedoras finalmente tenham um lucro e consigam, e isso existe um sistema que eu ensino a implementar, que não fui eu que inventei, mas que também é um sistema. A minha avó fazia isso, ok? Hoje é um bocadinho mais moderno, mas ela fazia isso. Mais atualizado um pouquinho. Um bocadinho mais atualizado, que eu chamo do sistema de proteção de lucro. E que é exatamente isso, o lucro é aquilo, é o pagamento do risco de tu empreenderes. Sim. Porque é arriscado, é difícil, Muito. é solitário, Muito. é doloroso. É aquela dorzinha na barriga de no final do mês você não saber quanto que você vai ganhar. Então, eu tenho que garantir o meu lucro. Aconteça o que acontecer. Ok? Porque lucro é diferente de faturação. Sim. Não é? Eu posso faturar. Eu já tive uma empresa durante 6 anos. Minha empresa, a empresa de que eu era sócia, porque não era só minha, mas digamos que eu estava à frente da empresa. A empresa chegou a faturar mais de 1 milhão de euros. Mas eu nunca vi lucro, zero. Porque tinha dívidas. Eu nunca tive. Não tem a ver com ter dívidas. Quero que você explique pra gente melhor a diferença do lucro e do faturamento. O lucro é aquele dinheiro que sai da empresa, que é teu, Ok. que é o lucro, e que tu pões no teu bolso, vamos dizer assim, ok? Certo. Não roubas a empresa, Sim, ok? sim. É o lucro que tu decides que vais ter. E a grande diferença é aqui uma mudança de paradigma. Se eu te perguntar como é que tu calculas o lucro, qual é a equação que te ensinaram? Não sei, nessa A parte. receita menos despesa Ah, ok. igual a lucro, Sim. certo? Faz sentido, Pronto. Só que com essa equação, lá no fim, o lucro nunca aparece. O teu contabilista pode dizer assim, que bem, este ano foi bom, tiveste lucro. Tiveste aqui 50 mil euros de lucro. Só que depois olhas para a conta do banco e esses 50 mil euros não estão lá. mas aí também são... É o lucro contabilístico. Porquê? Sim. Porque quando tu cresces, normalmente, para suportares o crescimento e a faturação, tu aumentas os custos e aumentas a estrutura. Muitas vezes sem ter a clareza dos números. Mas também porque é assim, para crescer, eu aumento a receita. Mas ela vai toda para o mesmo sítio. Então o que é que acontece? Eu não olho para os relatórios do contabilista, para não. Não. Ok, eu vou aqui, vou ao banco, não é? Vejo aqui quanto é que eu tenho, certo? É a contabilidade pelo saldo bancário, Sim. que é o que nós fazemos. Sim. Se eu tenho todo o dinheiro no mesmo sítio, se eu tenho o dinheiro todo no mesmo bolo, eu olho para ali e digo assim, este mês correu muito bem. Tenho 20 mil euros na conta, 5 mil euros. Mas aquele dinheiro automaticamente não é seu. Mas aquele dinheiro não é meu. Porque você tem que pagar isso. Eu tenho o meu salário, tenho o salário dos meus colaboradores, se eu tiver, tenho os impostos associados, tenho o IVA, tenho fornecedores, tenho a conta da operação. Então, e isso leva a que quando tu pões o esforço todo no lado da receita e ela entra todo para o mesmo sítio, a tua conta, não é? Ou seja, existe uma lei que é a lei de Parkinson que diz que nós temos tendência a olhar para o que está à frente, a consumir tudo o que está à frente dos nossos olhos, não é? É um bocado aquela do vais a um restaurante. Eu sei bem. Essa frase aí. Vais a um restaurante. Consumir tudo que está na nossa frente. Não é? É isso. Então, o que é que o pessoal faz quando começa a fazer dieta? É pratos mais pequeninos, não é? Sim. Calorias controladas. Então é aplicar mais ou menos a história do nutricionista às contas da tua empresa. Ok. E separar e criar contas é um sistema, ok? É um sistema simples em que tens uma conta central, que é a conta da receita, e depois vais separar o dinheiro. Minha avó fazia isso, a minha tia fazia isso. Quando o dinheiro entrava, ela separava para pagar a renda da casa, para pagar a água, para pagar a luz, não é? Sim, sim. É um bocadinho esse. Então, adaptar isso às contas da nossa empresa. E o que é que isso faz? Faz com que o teu lucro seja garantido. São 10 euros, são 5 euros, são 50 euros, não interessa.
Mas todas as semanas, todos os dias, todos os meses, tu tiras uma percentagem daquilo e vives com o que resta. E eu convido-vos a experimentar o seguinte até mesmo no vosso dia-a-dia. Eu faço isso muitas vezes e este sistema eu aplico tanto na minha vida pessoal como aplico no negócio. Quando tu recebes o teu salário, se tu olhas e dizes assim, ok, eu sei quantas é que eu tenho para pagar, não é? Sei tudo o que eu tenho para pagar, então eu vou fazer assim, eu vou retirar uma parte, não sei, 100 euros, 200 euros, 300 euros, não interessa. Eu vou tirá-los daqui e vou pô-los noutra conta que eu não vejo todos os dias. Eu garanto que tu vais fazer, o teu cérebro, sem nenhum esforço, vai olhar para a conta, onde tu entras todos os dias e tens lá o saldo, e tu vais tentar viver com aquilo. Tu vais reduzir os teus gastos, porque vais olhar para ali e tens lá menos 300 euros ou menos 200 euros. Tu não os vês. E até te esqueces que eles estão lá, às vezes. Você vai trabalhando a sua mente, né? Então, tu vais olhar para o que lá está e vais dizer assim, ok, então, epá, esta bolsa é tão gira, esta t-shirt, não sei, mas eu preciso mesmo disto. Será que, epá, se calhar não, vou deixar para o mês que vem. Ou vou... A gente compra muita coisa desnecessária. E na empresa é igual. Há investimentos que nós fazemos, há contratações que nós fazemos, há investimentos que nós fazemos que se calhar não são absolutamente necessários naquela altura e que te permitem continuar obriga-te a otimizar aquilo que tu já tens, a fazer, é um bocadinho aquela frase clichê, mas para mim as frases clichês só existem, são verdade, ok? Pronto. Então é aquela do fazer mais com menos. Porque quando tu tens menos, tu vais, não é? És desafiada a pensar numa forma diferente de conseguir aquilo, não é? E é isso. E ao mesmo tempo garantes o lucro. Aconteça o que acontecer, o teu lucro ele está lá e tu podes tirá-lo. De forma legal, não há nenhum esquema, eu gosto de dizer isto, ok? Não estamos a tirar dinheiro da empresa, não estamos aqui a fazer nenhum esquema. E depois tem outra vantagem que é, nós garantimos sempre o dinheiro para pagar aquilo que nós precisamos. Porque uma outra dor grande da maioria de nós, não é? É os impostos. Mas como os americanos dizem, não é? Nós só temos duas certezas na vida, que é a morte e os impostos, não é? Então, é o que é. Nós temos que os pagar. Como temos que os pagar, mais vale nós prevenirmos, não é? E todas as semanas, todos os meses, dependendo do estilo de negócio que tens, os negócios de serviço normalmente tu vendes todos os dias, tens clientes todos os dias, portanto, tu podes tirar essa percentagem, podes pôr na conta dos impostos. Podes pôr na conta do IVA. Eu tenho uma história muito engraçada. Foi há 2 semanas atrás. Eu fui comprar um frango assado, eu adoro frango assado. Eu quase dava para comer frango assado todos os dias. Gosto muito também. E quando eu entrei, pedi o frango, estava à espera, e o senhor das churrasqueiras estava indignadíssimo, estava furioso, e comentava ele, pois, agora temos que pagar, agora temos que ter multibanco, MBWay, porque as pessoas já não pagam em dinheiro. E depois tive agora, o meu guarda-livros ligou-me e tenho 600 euros de IVA para pagar. E eu pensei, mas criatura, sim, mas se tu tirasses o dinheiro do IVA todos os dias no final da caixa para uma continha do IVA, a mesma coisa. Até podias ter 1.000 ou 2.000. Sim. O IVA não é nosso nunca. Sim. E muitas empresárias ficam com grandes problemas e dificuldades de caixa, de dinheiro de giro, exatamente porque não fazem isso. Pronto. E é isso que eu faço, por isso um bocadinho eu volto a repetir, é assim, a minha missão é fazer com que elas tenham lucro e pensem no lucro em vez de... Porque o lucro não pode ser um evento, não pode ser uma coisa que acontece de vez em quando. O lucro tem que ser uma constante do teu negócio. Sim. Primeiro o lucro
e depois tudo o resto. E tudo o resto cabe. Ok? E tudo o resto cabe. Muito boa. Então, você dá esse tipo de consultoria, você presta esse serviço, que tem uma durabilidade de 6 meses. Tem uma duração de 6 meses. Online? É online, sim. Eu num raio de 50 metros... De 50 metros, disparado. Não precisas de cortar. Eu num raio de 50 km, mais ou menos, 50 a 100. E dependendo do negócio, dependendo das circunstâncias, eu posso ir 1, 2 vezes visitar o negócio. Aliás, até gosto. Até para ver... é diferente, tu dizes... Se eu te perguntar assim... como é que tu atendes os teus clientes? Ou o que é que tu fazes quando eles chegam, quando eles entram? Enfim, é diferente tu dizeres-me de eu ver. Então, eu, quando é possível, eu gosto de ir. Não posso ir a todo o lado, porque, sim. pronto, se for para ir, sei lá, ao Porto, ou ao Bragança, é mais complicado. Porque eu sou de Lisboa, portanto, é mais complicado. Mas, aqui num raio mais aí, de 100 km, eu até gosto e claro, não faz parte, mas é um serviço que eu presto se a empresária quiser e achar bem, mas que eu acho útil porque é uma forma de eu olhar com os meus olhos de consultora, digamos assim. No caso, você vai até o espaço da pessoa e você vai analisar toda a logística que é feita ali naquele espaço. Eu vou lá e vou... É como se eu não estivesse lá. Vou lá e vou ver. No meu caso, que eu trabalho praticamente 100% online, digamos assim. Tem os nossos eventos que são presenciais, mas a cada 5, 6 meses a gente faz esses eventos presenciais. A maioria dos meus produtos são produtos online. Sim. Eu tenho uma academia de palestrante, no caso. E ali eu tenho 18 alunas. Certo. Como que, no caso, você vai gerenciar, vai me mostrar as dificuldades, talvez, que eu estou tendo ali? Então, uma delas é poder ir ao espaço e ver ou antes, não é ver o evento. Assim, aí vamos atuar antes, que é para garantir que o evento, por exemplo, corre bem, não é? Ok. Em termos de negócios de serviços online, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, todos os negócios têm custos, todos os negócios precisam de processos, todos os negócios precisam de marketing, precisam de vendas alinhadas, precisam de funis, precisam de captação, precisam de leads, enfim, há toda uma estratégia em termos de comunicação e posicionamento que nós trabalhamos na consultoria também, porque outra coisa muito complicada, eu não diria complicada, é um desafio, porque normalmente quem é técnica, não é? E adora aquilo que faz, ela não se preocupa muito com isso, ela não sabe bem como é que vai sair dali. E então vive um bocadinho na guerra do preço, não é? Ok. E então, para não viver na guerra do preço, eu tenho que ter um posicionamento e tenho que ter uma diferenciação. E como é que eu faço isso? Eu tenho que saber para quem é que eu quero vender. Eu não quero vender para toda a gente. E existe aquela crença do se eu nichar, se eu não ver, eu não vou ganhar dinheiro. É ao contrário. Se eu vender para toda a gente, eu acabo de não vender para ninguém, porque estou na guerra do negócio, estou na guerra do preço, não é? Quando eu entro no Instagram, por exemplo, da maioria das profissionais de grooming e de estética, o que é que eu vejo? Os cãezinhos bonitos, os gatinhos lindos. E a primeira pergunta que eu faço é: como é que eu vou escolher, se eu tiver um pet, como é que eu vou escolher entre a Maria e a Francisca? Percebo. Eu não sei, é o preço. E cliente que vem por preço, vai por preço. Exato. Não é? Pronto. Preço e valor são duas coisas completamente diferentes. O preço é aquilo que eu pago, o valor é aquilo que eu recebo. Exato. E é esse posicionamento, saber para quem é que eu quero falar, quem é o cliente que eu quero atender, porque mais clientes não significa mais dinheiro. Eu consigo ganhar mais com menos clientes. Sim, com qualidade. Então,
esse pensar no negócio que também ajudamos a construir, não é? Sim. Que são os objetivos. Se eu não tiver esses objetivos, se eu não tiver essa visão para o meu negócio, então é um bocadinho, sou a Maria vai com as outras. Exato. Não é? E a diferenciação, muitas vezes dizem assim, então, mas eu sou groomer, eu sou esteticista, eu sou... Ok. Mas tu és a Jéssica, eu sou a Olga. Não é? Sim. Ela é a Andreia, a Francisca. E não há outra Francisca, outra Jéssica, outra Olga, outra Andreia. Essa autenticidade, essa personalidade tem que estar refletida na marca. Pois existem outras coisas, mas esse é logo o primeiro diferencial. É quem é que eu sou? Quem é que eu quero que a minha marca seja? O profissional ele tem que ter essa clareza. Se a minha marca, eu costumo perguntar assim, se a minha marca fosse uma pessoa, que pessoa é que ela seria? Muito Qual forte. é que era a cor do cabelo? Como é que eu gostava que ela me fizesse sentir? Quando eu olhasse para ela, qual é que era a emoção, o sentimento? Então, se a minha marca fosse uma pessoa, quem é que eu gostava que ela fosse? Muito forte. Isso que você trouxe agora traz uma reflexão que você me fez essa pergunta. Não fez diretamente para mim, mas acabou caindo assim. Eu fiquei imaginando. E aí eu fiquei imaginando, né? O Powerful. O que o Powerful representa para mim? E na hora que você falou aí, rapidamente eu já consegui me ver no nome, na minha marca. E é exatamente isso. Eu sei porque eu sei que é difícil nós fazermos isso para nós. Eu tenho essa dificuldade ainda hoje. Eu ainda estou a trabalhar a minha marca, como estou, por exemplo, fazer aqui uma confissão, a começar a produzir agora os primeiros conteúdos, porque tem sido uma luta para mim. Eu odeio exposição, eu odeio aparecer. Sim. Mas, obviamente que se eu quero ajudar, se a minha missão, a missão que eu escolhi, Sim. é ajudar empresárias a terem lucro e a ganharem mais dinheiro. Ganharem não, que eu não gosto da palavra ganhar. Eu tô gostando muito dessa conversa. Quem ganha dinheiro são as crianças, é o jogo que a gente dá. Eu não ganho nada, nem bala. Nós fazemos dinheiro. Okay? Eu não gosto da palavra ganhar dinheiro, eu gosto da palavra fazer dinheiro, porque nós temos a capacidade de fazer dinheiro. Ganhar é o jogo e os miúdos, quando a gente lhes dá presentes em dinheiro. Então, se eu escolhi isso, eu tenho que aparecer. Mas tem sido uma luta. Tem sido muito difícil. Publiquei ontem o meu primeiro reel. Nem vi. Olha, não me julguem. Parabéns. Nem vi, não sei. Mas é assim que começa. Tem que dar o primeiro passo. Então, e porquê? Porque se eu insisto com as minhas consultoradas, com as minhas clientes, que elas precisam de produzir conteúdo, eu não sou técnica, não lhes vou ensinar técnica nenhuma, mas isso eu ensino, então eu tenho que fazer, não é? Pronto, tem que ser assim. Mas é isso, e é difícil, sozinha, tu olhares para ti e extrair essa essência, porque nós estamos tão ocupados e tão... no dia-a-dia estamos tão pouco presentes que há perguntas simples, parecem simples, são perguntas relativamente simples, mas que te obrigam a uma reflexão que tu não fazes todos os dias, às vezes nunca fizeste. Eu nos últimos 3 anos tenho investido muito e tenho muito no meu autoconhecimento, porque eu já fui essa pessoa, eu fui a pessoa de correr para todo o lado e não olhar muito para mim, não... Pronto, era sempre para a frente. Não reconhecer que você precisa de ajuda, né? De um profissional para fazer algo ali que às vezes você está sobrecarregada de fazer tudo, porque às vezes você é o financeiro, você é o comercial, você é a gestão, você é o contabilista, você é tudo. É a empregada da limpeza. Exato. Então é preciso fazer, não é? E eu, como eu já disse, eu tive uma empresa durante 6 anos. Era uma empresa de merchandising, não tinha rigorosamente nada a ver com isso. Eu trabalhava muito com importação. Era um negócio que tinha um peso financeiro muito grande, porque
tinha precisava de uma tesouraria muito grande, porque nós trabalhávamos com importação. E eu faturava, eu tive antes de faturar 1.200.000 euros. E no final eu não tinha nem lucro e tinha dívida ao banco porque nós precisávamos de crédito, não é? Pronto. Então, não é a faturação que diz que o negócio é saudável. O que te diz que o negócio é saudável é quanto dinheiro é que tu meteste no teu bolso. O lucro, né? E hoje eu ouço muito, essa também foi uma das razões, e eu hoje quando olho para a internet e quando vejo os anúncios e quando vejo os conteúdos, eu ouço toda a gente a falar de crescer, de faturar, fatura 10 vezes mais. Mas sem uma estrutura, esse faturamento vai por água abaixo. Não sei, é que, ok, eu posso faturar 10 vezes mais, mas isso é bom para o meu negócio? O meu negócio está formatado para eu poder faturar 10 vezes mais? Faturar 10 vezes mais sobre o quê? Não é? Não, fazer dinheiro é muito bom, eu adoro dinheiro. Mas uma coisa é preciso entender sobre o que é que eu estou a falar disso, não é? Então, é essa clareza financeira, porque a financeira é a base do negócio, não é? Sim. Só a técnica, eu posso ser uma excelente técnica do que quer que seja. Mas se eu não tiver clareza sobre o que é que eu quero, os meus objetivos, como é que eu vou lá chegar, o que é que eu preciso de fazer para lá chegar, com que números é que eu tenho que viver, não é? Porque às vezes, Jéssica, tu podes olhar para o teu negócio e dizer assim, não há preço que o mercado aguente para eu sustentar as minhas despesas. Então, o problema é o modelo do negócio. Temos que olhar para ele. Se calhar é o modelo do negócio que não está bem. Sim. Temos que inverter, temos que uma mudar outra coisa, um outro produto, enfim, ter renovações, né? É olhar para aquilo, porque se eu começo a olhar para os meus custos, não é? Para os meus custos fixos, para os meus custos variáveis, e depois, lá no final, eu digo assim, eu só consigo manter estes custos se o produto custar X, mas o mercado não paga, não é? Porque, vamos ser sinceros e honestos, nem todo o posicionamento, nem toda a diferenciação suporta um preço inflacionado, sei lá, de umas unhas, não é? Sim, sim. Nem tudo que reluz é ouro, né? Pronto, então, tudo bem, pode haver ali muito refinamento, muito não sei o quê. Mas ninguém vai pagar 50 euros para arranjar umas mãos, ou 100, eventualmente, não é? Se calhar 50 alguém que pague, mas se calhar 100 já não é? Então, se eu preciso de 100 para suportar os custos, o problema não é os 100, é o modelo do meu negócio. Então eu tenho que olhar para o que é que eu tenho, não é? E então é isso. E depois dá muita felicidade. A minha primeira cliente, que eu adoro, ela tem muita experiência, tem 20 anos de negócio, mas andou sempre a fazer, é tentativa e erro, não é? É tentativa e erro, agora eu experimento isto, agora faço aquilo. E ela, quando chegou até a mim, o ano passado, ela estava ali quase com um burnout, estava com uma depressão. E eu estou a dizer isto porque ela própria já comentou publicamente nas minhas redes, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência. E eu fiquei super feliz porque ao final de 3 meses dela estar comigo, ela conseguiu tirar 15 dias de férias. Uma coisa que ela já não fazia há 3 anos. Eu vou ter que te contratar, mulher. Não é possível, não. Vamos olhar para isso. Não é possível. Porque... E foram 2 coisas muito simples. Ela foi... Eu não estou aqui a dizer que ela virou o negócio em 3 meses. Não é possível. Ok? Melhorámos bastante em 3 meses. Mas acima de tudo ela conseguiu aqueles 15 dias de férias com a mente dela descansada. Ela conseguiu ir sem aquele stress, sem aquela ansiedade
de quando voltasse como é que eu vou pagar as contas ao final do mês. Porque ela já tinha previsibilidade, ela já sabia que tinha agenda. Ok? Ela tinha marcações, que era uma coisa que ela não tinha previsibilidade de agenda. E já tinha reduzido custos. Estavam ali e que não precisavam de estar. Então, isso levou a que ela conseguisse tirar esses 15 dias. Deu-me ali umas facadinhas, ainda foi lá atender um canito ao outro e tal. Lá umas facadinhas, mas foi de férias 15 dias. Descansada acima de tudo, a mente dela descansou, porque ela Muito bom. não estava com aquele medo de e agora como é que eu vou pagar as contas. Basicamente, você trouxe esse testemunho, né? Esse assunto da sua cliente, desse resultado. E eu, particularmente, divido quase da mesma opinião. Os meus filhos estão chegando agora do Brasil para cá em junho. E eu falei, meu Deus, eu preciso de umas férias. Junho e julho, né? Para poder ficar com eles, passear e me desligar completamente. Tem uma equipe que trabalha comigo, né? Graças a Deus, as meninas são maravilhosas. Me ajuda muito. Só que eu já tentei colocar 4 profissionais diferentes no comercial. E a gente sabe que o comercial é o coração de uma empresa. E eu sou uma vendedora, posso dizer aqui para você, muito foda. Eu sei. Eu vendo. Eu sei. Só que hoje a nossa empresa ela tá numa demanda muito grande. Só que se eu depois dessas 4 experiências com 4 profissionais diferentes no comercial, eu falei, não, pode deixar que eu vendo. Pode deixar que eu assumo. Então, hoje, todos os outros departamentos, eu tenho pessoas que fazem os seus trabalhos ali para mim. Mas a parte de venda é eu que faço. E como eu já disse aqui, é o coração da empresa. Então, imagina eu sair de férias. Eu tenho que vender todo dia ou toda semana eu tenho que vender. Certo. Eu tenho essa minha meta. E aí como que eu vou sair de férias em junho, meu Deus? Como que eu vou sair de férias? Como que eu vou tirar 15, 20 dias sem sequer vender alguma coisa ali no telefone? Eu entendo. Eu entendo. E isso, sem saber mais, eu acredito que isso seja 2 coisas. Vou dizer. Uma é aquela que nós, quando somos muito, 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 muito bons numa coisa, e estamos muito envolvidos na operação, dizemos que ninguém faz como eu. Essa é a primeira trava, aquela crença do ninguém faz como eu. E é verdade. O olho do dono engorda o gado. É verdade. Mas também nunca ninguém vai fazer como tu, porque nunca ninguém és tu. Sim. Mas a outra é processo. É processo e script. E script tu tens, não é? Um roteiro para levar a pessoa do ponto A ao ponto B, ao ponto C e ao ponto D, que é passar o cartão. Tu tens esse script. Então é processo. É processo de ensinar, de delegar e de ensinar, de treinar. Ok? Porque nós temos esse... E eu digo nós porque eu sou assim. E já fui assim ainda mais. Agora não, estou sozinha e, portanto, não tenho uma equipa ainda diretamente comigo. Tenho pessoas com quem tenho parceiros que me ajudam e que eu contrato, mas aí é, ok, eu digo o que é que eu quero e está tudo certo. Mas a equipa que trabalha contigo, ela precisa de processo e de treino. E treino demora um bocadinho. Demora. E depois, é muito importante saber o perfil de pessoa que tu contratas. A pessoa que tu contratas, ela tem que ter um perfil que se dê bem a vender, que goste de vender. Ok? E isso é importante. Entender o perfil de quem é que eu vou contratar. Perfil comportamental até. Porque há pessoas que têm características, não são melhores nem piores. Sim. É o que é. Sim. Nós temos características comportamentais que desempenhamos muito melhor uma determinada função do que outra. Sim. Sim. Se a pessoa for uma pessoa mais introvertida, menos comunicativa, que não gosta tanto de pessoas, que não vai ser mais difícil e mais
e um sacrifício maior para ela, não é? Ter um bom desempenho enquanto vendedora. Mas depois também há um processo atrás que tem a ver com o marketing já, que é, antes dela chegar ao closer, que és tu, ela tem que ter um SDR atrás, ela tem que ter um qualificador, tens de ter uma qualificação de leads, não é? Portanto, tens de qualificar o cliente ou o possível cliente antes dele chegar lá à frente. Sim. Quando ele está bem qualificado e está bem nutrido e passa para aquele funil, não é? Ele quando chega ao closer, a coisa fica mais... Sim. Fica mais fácil. Todos os profissionais que passaram os 4 do comercial tem as redes sociais muito atrativas, descrição, né? Ajuda você a vender, tal, ok? E também implantamos esse modelo, né? De colocar os leads, de vir através do nosso direct, investimos em tráfego, fizemos toda aquela coisa. No final da semana, na sexta-feira, eles me passavam o relatório. Eu falei com 30, 50, 100 pessoas. E eu falei, e não vendeu? Um produto, né, o mais barato, do valor mais baixo que a gente tem, não conseguiu vender um produto. E ali, a gente dá aquele período. A última, acho que 3 meses, a última moça. Isso é processo e é script. Sim, então... E aí, eu entendo que hoje o meu nome ele tem um certo peso. Então, às vezes, é diferente, por exemplo, da gente... Vai fechar a Olga, um exemplo. É diferente de uma colaboradora minha falar com você do que eu diretamente falar com você. Às vezes, as pessoas, elas têm um pouco mais de prestígio e querem falar diretamente comigo do que com uma outra pessoa. Então, eu entendo essa questão. Porque eu também não vou de muito rodeios. Eu já vou mais direto ao ponto. E aí, poderosa, não é possível, não acredito que você não vai participar. Por que você não vai participar? Me fala aqui. Entendeu? Então, eu já vou assertiva. E eles ficam todos fazendo, né, aquele rodeio, aquele script e tudo. Então, eu falei, pá... Esse é um desafio, é um desafio grande. Quando a marca é muito personalizada, quando a marca vive muito da personalidade, no caso a tua, vamos dizer que estamos a analisar um bocadinho aqui a tua, não é? Às vezes é mais difícil as pessoas sentirem-se à vontade para falarem. Então, encontrar aqui um meio termo, porque a Jéssica pode fechar em situações muito específicas e muito particulares. Sim. Mas o comercial tem que ser capaz de fechar a maioria das leads. Exatamente. Porque as pessoas querem a Jéssica no evento, querem a Jéssica na palestra, querem a Jéssica no que seja que tu faças e ensines, não é? Pronto. Sim. Mas a Jéssica, eles não precisam da Jéssica para comprar. O comercial tem que ser capaz de vender. Há situações, obviamente, particulares, enfim, depois... mas essas são analisadas caso a caso, não é? Em que tu podes estar presente numa reunião, podes fechar uma coisa, dependendo da grandeza. Mas o dia-a-dia não pode ser a Jéssica. Tem que ser, o comercial tem que conseguir fechar. E eu continuo a dizer que pode. Não sei se é, não estou aqui a adivinhar, não é? Isso é achismo, não gosto de achismos. Pode ser ali um ajuste de script. Pode ser ali um ajuste de roteiro, de processo, de qualificação até. Não é? Eu tô treinando essa abençoada aqui. Daiane, ela é minha amiga já há 20 anos. E ela trabalha comigo já na minha equipe desde o ano passado. Ela trabalha com a gente. Aí agora coloquei ela meio que no comercial. E mostrei pra ela, compartilhei com ela o script que eu uso e tal. E ontem ela já fez a primeira venda dela. Então... Porque eu acredito muito que o sucesso do comercial tem muito mais a ver com o perfil da pessoa que tu contratas, ok? Do que com o script. Porque um perfil comportamental
que seja adequado às vendas, não é? É muito mais fácil ele encaixar o script, o roteiro, não é? E vender. Se o perfil não for o adequado, não é? Não encaixar ali, às vezes é mais complicado. E é um sacrifício para a pessoa que está a fazer aquele trabalho e ela acaba por não performar tão bem. Aí se calhar performaria muito melhor noutro papel dentro da equipa. É por isso que quem quer crescer equipa, não é? Quem tem um negócio para escalar, para crescer, é muito importante saber entender os perfis comportamentais. Aliás, eu ensino um teste, enfim, eu ensino um teste, isto é, eu não ensino teste nenhum, porque eu não sou psicóloga. Existem testes que devem, em teoria, ser avaliados por psicólogos, porque eles são as pessoas ideais para fazer isso, mas existem testes que nós podemos olhar enquanto decisores da empresa, não é? Enquanto donos e decisores, empresários, que nos ajudam a perceber se aquele perfil é o perfil que eu preciso para aquele lugar. Sim, ok. Ok? Pronto. E depois chegará uma altura em que sim, se calhar precisamos mesmo ter uma psicóloga ou um psicólogo para fazer testes mais à sério quando a organização fica maior. Mas isso ajuda. Muito bom, muito bom. Olga, que conversa maravilhosa, viu? Muito bom. Conhecimento é algo que nunca ninguém vai poder tirar da gente. É verdade. E eu vejo que isso você tem bastante. Você domina bem a sua área, domina aquilo que você representa. E eu vejo que você faz com amor. E pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que pelo pouco que eu entendi aqui foi que você passou por isso anos atrás com a sua empresa. E aí, de repente, você falou, não, calma aí, que agora eu vou virar expert nisso. É exatamente. A minha história, eu tenho uma história, não é? Eu cometi vários erros enquanto sócia de uma empresa. Erros que me custaram muito caro. Tão caro que perdi tudo. E portanto, aos 53, tive que recomeçar do zero e ir trabalhar por conta de outras pessoas. Enfim, foi ali uma jornada... foi uma jornada desafiante, mas hoje, graças a Deus, estou aqui. Melhor que o que era, sabendo coisas que não sabia, tendo encontrado pessoas extraordinárias no caminho que não conhecia, conhecendo-me melhor, tendo muito mais autoconhecimento, clareza, que eu acho fundamental. Sim. E uma coisa que eu sempre tive foi sempre vontade de aprender, de descobrir coisas diferentes, ler, adoro ler, leio. Às vezes agora é um desafio, tenho que pôr ali no calendário, na agenda, ler. Mas, e então, quando em 2020 nós tivemos aquele evento que mudou o mundo, não é? Quando tivemos a pandemia, eu estava exatamente nesse momento que estava a trabalhar num sítio que me estava a deixar doente, na verdade, e que eu tive aquele medo, já queria ter saído, mas tinha medo, porque pronto, era aquele dinheiro que eu recebia ao final do mês e que me pagava as contas e pronto, e era... E quando nós não fazemos, a vida faz por nós. Sim. Então, em 2020, nós viemos todos para casa e tivemos que nos virar, não é? E eu descobri literalmente o marketing digital e fiquei assim espantadíssima, porque não fazia ideia naquela altura o que é que era possível e o que é que nos permitia, e a liberdade de chegar a pessoas que nós não conseguíamos chegar de uma forma muito mais abrangente, muito mais democrática em termos de partilhar conhecimento. A internet permite-nos isso, o marketing também.
Entretanto, fui estudando, fui experimentando ali algumas áreas, até que de repente as pessoas começaram muito as pessoas diziam, as minhas amigas, os meus conhecidos, pediam-me sempre conselhos, ou o que é que tu achas disto? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que achas que eu faça? E eu um dia disse assim, ok, eu se calhar posso fazer isto para ajudar as pessoas, porque isto eu sei fazer. E posso juntar a experiência que eu tive, os erros que eu cometi e ajudar as pessoas a não cometerem, olharem para os números e depois li um livro que foi importantíssimo nessa história da proteção do lucro e de entender que o lucro tem que ser a nossa prioridade, não é? É um bocadinho o paga-te a ti primeiro, Sim. aquela velha máxima do paga-te a ti primeiro. E então decidi que ia estruturar e montar este programa de acompanhamento, porque uma coisa eu sei que é difícil implementar e mudar ao mesmo tempo que tens um negócio para gerir, sem teres quem te acompanhe e quem te ajude, não a fazer por ti, porque eu não faço pelas pessoas, mas a ajudar a acompanhar-te no desafio que é implementar coisas novas. E isso eu estou lá para ajudar, para tirar dúvidas, para... Pronto, às vezes até faço ali um... Pronto, está bem, mas não é isso, a ideia não é essa, eu não faço por elas, mas estou lá, ao lado delas, para as ajudar a não desistir, para as ajudar a experimentar coisas que elas nunca experimentaram e nunca foram ensinadas como a história da proteção do lucro, Sim. que é uma virada aqui é inverter uma equação, e ir fazendo isso, porque é muito complicado nós termos um negócio que depende de nós, e ir implementando ali coisas diferentes. Portanto, nós temos sempre ali umas metas de implementação e avaliamos e celebramos quando a coisa corre bem. Que ótimo. Celebrar é sempre bom. Independente do tamanho da conquista. É verdade. Mas é aprender. Importante, né? Você aprender a conquistar, a vibrar, né? Com as suas pequenas e grandes conquistas. É verdade. E é uma coisa que nós esquecemos de fazer. Eu esqueço-me muitas vezes. Graças a Deus tenho umas amigas que me lembram. Já comemoraste? Ok, ainda não vou comemorar. Vamos comemorar. Vamos beber aquele vinho, vamos sair, porque tem que comemorar. É porque nós... aquilo corre menos bem, nós choramos e ficamos ali a lamentar, sim, não é? Sim. Mas aquelas pequenas vitórias, aquelas coisas que nós nunca fizemos e pela primeira vez fizemos e correu bem, ou mesmo que não tenha corrido bem, mas fizemos pela primeira vez, essas são de celebrar e nós esquecemos de celebrar. Então, isso é verdade. Eu também estou lá para as ajudar a celebrar aquelas pequenas vitórias. Muito bom. Eu tô sentindo que você vai fazer parte da minha equipe. Sei não. Tô sentindo. Deixa Deus trabalhar. Olga, fala pra mim, pra gente poder finalizar. Qual foi a situação mais difícil no seu trabalho, na sua profissão que você enfrentou? Qual foi uma dificuldade que você enfrentou ali que você falou, meu Deus? Olha, eu para ser sincera e honesta, eu não tive eu tive a felicidade, acredito eu, de não ter tido eu tive uma dificuldade quando o meu negócio acabou, porque eu fiquei sem nada e tive que começar do zero. Essa foi a altura da vida em que foi mais desafiante para mim, ok? Entretanto, com a perda do meu pai, enfim, foram ali momentos desafiantes. Agora, durante este período em que eu iniciei no marketing digital e depois experimentei ali algumas áreas do marketing, lançamentos, estratégias de marketing, e depois acabei por perceber que podia juntar aquilo que eu sabia que a vida me tinha ensinado e que eu estudei me tinha ensinado também, não é? Em termos de organização financeira e de olhar para os pontos críticos, com aquilo que eu aprendi no marketing e
A minha consultoria tem 1 ano. Ainda 1 ano de forma informal, portanto, estou a pô-la num mundo, digamos assim, digital agora. E eu ainda não posso dizer, com honestidade, tive um momento difícil. Mas sei o que é ter momentos desafiantes na vida, que nem sempre têm a ver com o negócio. Olga, eu quero que você deixe aqui pra gente as suas redes sociais. Como que a gente faz para encontrar, para adquirir os seus serviços? Fala aqui pra gente, por favor. Então, é muito simples, é Olga Jordão. O arroba do meu Instagram é Olga Jordão Consultoria. Mas Olga Jordão Encontro, eu tenho está lá o perfil. E se forem ao link da minha bio, ou se me mandarem uma mensagem no direct, conseguem entrar em contacto comigo, e eu terei todo o gosto em falar convosco e, se possível, ajudar. E já agora só queria deixar aqui levantar aqui um pequeno véu. Eu digo estamos porque eu não sei desenvolver ferramentas, mas pensei nela, fui eu que a pensei. Uma ferramenta que vai ser, acredito eu, transformadora, porque mesmo que tu não saibas fazer contas, mesmo que tu não percebas nada de números, tu vais conseguir fazer os preços e saber os custos do teu negócio com uma ferramenta que está quase a nascer. Aí quase a... Tá de 9 meses. Está de 9 meses e pronto, está ali 8 meses e qualquer coisa. Que ótimo, Tá parabéns. Está quase. Parabéns, Olga. Eu sinto que você tem propriedade para falar do seu negócio. Você fala com clareza e você passa uma confiança. Isso chama muita atenção. Porque hoje, infelizmente, a gente tem diversos profissionais, muitos, né? E muitos, às vezes, das mesmas áreas ali, né? Da mesma profissão. Mas hoje meio que virou moda. Por exemplo, mentora, né? Hoje virou moda, hoje todo mundo é mentora. Mas encontrar profissionais que conseguem dominar exatamente o que ela fala e o que ela sustenta é difícil. Então, parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Trouxe bastante conhecimento e clareza e me trouxe uma verdade de que realmente eu preciso de algo no meu negócio, né? Para poder caminhar melhor, né? Você me trouxe uma clareza que realmente eu olhei e falei, eu preciso, a minha empresa precisa e os meus colaboradores precisam. Muito obrigada pelas tuas palavras. E obrigada. se eu puder pegar nessa deixa do hoje em dia, toda a gente é mentora, eu vou dizer. Existe uma diferença gigante entre ser mentor e ser consultor. Sim. Um mentor é aquele que... Até vou dizer assim, o mentor é aquele que cria a sua própria concorrência. O mentor é aquele que já fez, já testou, já que fez o caminho das pedras e vai ensinar a alguém a ser como ele, a chegar a ser aquela pessoa. Então, um mentor, para mim, é aquele que cria a sua própria concorrência. Sim. E para ser um bom mentor, tens de estar disposto a criar a tua própria concorrência. Um consultor é uma coisa completamente diferente. Um consultor é uma pessoa que olha para o que é que seja, okay, e resolve um problema. Tem um plano para implementar e para resolver um problema. Okay? No caso, eu acredito que ajuda a resolver 3 problemas, que é o financeiro, o dos processos e o do marketing e vendas alinhados. Mas podia só resolver um. Okay? Só que eu acredito que não adianta, mas isso é o que eu acredito, não é. Porque, aliás, existe também uma corrente no mercado que é: os consultores resolvem só um problema. Ok, mas o caminho que eu escolhi é ajudar as empresárias a resolverem o negócio delas, a terem um negócio que as sustente e que não as esgote. Saudável, então, né? Não me adianta ajudá-las a resolver só o financeiro se elas depois não tiverem os outros. Então, mas eu resolvo um problema, que é aquele. Os 3 pilares do negócio delas têm que estar alinhados para o negócio poder sustentá-las. Ok? Pronto. Essa é a diferença entre um consultor e um mentor. Porque hoje a moda já não há paciência para tanto mentor.
há uns 2 anos atrás era tudo coach. Era um coach para tudo. Coach, para lá e para cá. Agora, é mentores para tudo. E não, meus amigos, tenho pena, mas é assim. Mentor cria a sua própria concorrência. É aquele que já viveu e que já falhou e que já testou e que já fez o caminho das pedras e vive aquilo que ensina. Ok? Tem um método, tem uma metodologia e vive aquilo que ensina. O consultor não. O consultor, ele sabe qual é o problema que resolve e resolve aquele problema. E pronto, é um serviço. Está entregue, está feito. Não há cá mais... Não somos todos mentores. Podemos ser? Podemos. Mas se calhar antes temos que ser consultores. Sim. E se calhar antes temos que ser outra coisa qualquer. E depois, sei lá, depois se calhar um dia podemos ser mentores, mas nem toda a gente tem que ser mentora. Como não toda a gente tem que ser engenheiro. Exato. Eu, quando eu iniciei, tive uma gestão e eles falaram, Jéssica, se posiciona como mentora. E aí eu fui estudar, fui pesquisar tudo, eu falei, ok. Mas aí depois fui tendo mais clareza e eu falei assim, não quero me posicionar como uma mentora. Quero me posicionar como uma empresária e quero me posicionar como uma mulher que conecta mulheres e negócios. É isso, ponto. Chega de mentora, porque é igual coach. É uma onda, já essa onda de mentora também acaba. E aí vai vir mais o quê? Então, não, eu prefiro. Não, até porque, na minha opinião e na minha visão, um mentor... Eu não tenho nada contra mentores, pelo contrário, tenho vários. Ok? Já paguei mentorias muito caras e já fiz mentorias. E continuo, ok? Pronto. Nada contra. Antes pelo contrário. Agora, um mentor para ser bom, ele tem que viver aquilo que ele ensina. Sim. E isso é preciso atingir um nível, na minha opinião, é preciso atingir um nível de sucesso e quando eu falo sucesso não é necessariamente ser rico ou ter muito dinheiro. É o método que ele aplica ter efetivamente transformado primeiro a ele, o negócio dele, para ele poder ensinar outros a serem concorrência dele. Exato. Pronto. E é isso que eu considero um mentor ou uma mentora. E repito, não tenho nada contra, antes pelo contrário, que eu já fiz e já paguei mentorias caras e estou disposta a continuar a pagar aquelas que forem precisas para eu evoluir com pessoas que efetivamente acrescentem e tenham esse posicionamento. Sim, não é? Tá certo. O teu eu acho maravilhoso e é isso mesmo, tu ajudas e conectas mulheres, negócios e pessoas para criar um movimento powerful. É isso. Obrigada, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Fala Powerful aqui no nosso podcast. E agora você pode assistir também essa entrevista inteira, na íntegra, na nossa página no YouTube. Não perca nada, porque essa mulher maravilhosa, viu? Quanto conhecimento e conteúdo essa mulher trouxe aqui. Muito obrigada, Olga Jordão. Segue ela nas redes sociais para você ficar a par e também aprender a administrar o seu negócio com clareza e ser assertiva. Muito obrigado e até logo. Obrigada eu.